Tudo bom, meu querido Evaristo? Como é que você está? Seja bem-vindo. Deixa eu abrir aqui o seu áudio. Você que abre o seu áudio aí, Evaristo. O seu microfone. Pronto. Deixa eu colocar. Bem, Evaristo querido, Magalhães, tudo bom? tudo bom? Quanto tempo, hein? Fizemos uma live em 2020, né? Faz tempo, né? O mundo mudou bastante depois daquele momento, né? Deus. Acho que a gente estava no meio da pandemia, se não me engano, ainda, naquele encontro que a gente fez. Evaristo Magalhães, psicanalista, deixa eu trazer aqui a biografia do Evaristo, é graduado em psicologia pela Universidade Federal de Minas Gerais, graduado em filosofia pela PUC de Minas Gerais, Pontifícia Universidade Católica, mestre em educação pela Universidade Federal de Minas Gerais, doutor em ciências da saúde pela Universidade Federal de Minas Gerais, foi coordenador do curso de psicologia da Faculdade Promove, atualmente atua na clínica de psicanálise. Meu querido Evaristo Magalhães, ontem eu recebi também aqui um psicanalista. Sabe quando a coisa vai ficando feia na cena política, a gente chama os psicanalistas para ajudar um pouco a gente. Como é que você está vendo a situação do Brasil hoje, depois de toda a catástrofe que a gente passou entre golpes, bolsonaros e pandemias? Você está sentindo que a gente voltou a ter um caminho de futuro para esse país? Vamos começar com essa questão geral? Sim. A energia é outra, né? O país é outro, o clima é outro, mas me assusta muito ainda a presença dessa extrema-direita nas câmaras dos vereadores, nas assembleias legislativas, na Câmara dos Deputados, no Senado. Me assusta porque, Gustavo, eu entendo que essas pessoas elas entenderam que o ódio dá voto. E elas insistem nesse discurso. E é isso que eu acho assustador, né? Porque na medida em que elas entendem que o ódio dá voto e elas são eleitas, é porque você tem um número significativo da população brasileira que se nutre desse ódio. A gente ainda vê claramente essas pessoas se posicionando contra políticas públicas voltadas para as pessoas mais pobres. A gente viu recentemente, agora, a perseguição ao padre Júlio Lancelotti, políticas públicas voltadas para a comunidade negra, né, para as pessoas de pele preta, para as pessoas LGBTs, enfim, para esses grupos historicamente excluídos das relações de poder no Brasil. E eu acho que essas pessoas são perversas, assim, porque elas sabem que existe uma parcela da população brasileira que não gosta, que odeia esse público, e essas pessoas se utilizam disso para poderem permanecer no poder. E você percebe que a permanência dessas pessoas no poder é uma permanência profissional, né? São pessoas que estão a fim de fazer carreira política, né? De ganhar dinheiro na política. Porque você não vê nenhum projeto de lei, você não vê nenhum movimento dessas pessoas em direção a nada muito significativo. Né? São pessoas que atacam, né? Que querem destruir o meio ambiente, destruir essa parcela da população. E agora a gente tem esse fantasma, né? Que é um fantasma que a gente vai ter que lidar com ele, porque ele está aí, né? E
Qual o fantasma? O Bolsonaro? Esse fantasma da extrema-direita. Esse fantasma da Esse extrema-direita. fantasma do ódio, Claro. né? De que odiar, agredir, matar, né? Dá voto, né? Desde a eleição do Bolsonaro, assim, eu andava pelas ruas e às vezes eu olhava a cara das pessoas assim. Eu sou uma pessoa LGBT, né? Eu andava com meu namorado de mãos dadas e eu olhava para a cara das pessoas. Às vezes eu tinha assim uma paranoia. Eu pensava assim, eu falava assim, gente, ela não está fazendo nada comigo, mas por dentro dela, ela deve estar assim. Vocês me aguardem na próxima eleição. Eu estou me lembrando aqui, Evaristo, a descrição do Flávio Dino, né, que ainda é ministro da Justiça, né, quando da tentativa de golpe do 8 de janeiro, ele indo negociar com o general Arruda, ali no QG do Exército em Brasília, e ele descreveu assim: eu podia sentir nos olhos dele todo o ódio que ele sente por nós. Por nós quem? Nós governo, nós da esquerda, que ganhamos a eleição, né? Os militares, né? Ele sentiu a repulsa no olhar, tal como você está aqui relembrando também desse episódio. Sobre o 8 de janeiro, vamos falar um pouco, nós completamos agora há pouco tempo o 8 de janeiro, houve vários documentários e tudo mais. Aquelas cenas, né? Até hoje é difícil da gente conceder pessoas, né, invadindo a Praça dos Três Poderes daquela maneira, com violência, depredando tudo. Quer dizer, aquilo é materialização final do ódio que a gente talvez tenha sido o clímax desse fantasma. Eu me lembro que eu te falei, que eu conversei sobre isso com você em 2020, e de certa maneira eu continuo com a mesma posição. Assim, a gente tem uma extrema-direita no Brasil. Eu vou falar uma coisa aqui muito esquisita, mas eu vou falar assim. Por exemplo, quando as pessoas comparam, por exemplo, o Bolsonaro com o Trump, eu brinco assim, um humor meio trash, né? Eu brinco assim, quem dera, porque o Bolsonaro não sabe nem falar. Aquilo ali, eu brinco assim, que eu tenho a impressão que a sociedade brasileira ela teve um surto psicótico, né, num determinado momento, e elegeu aquela figura. Né? Quando se compara o Bolsonaro com o Milei, eu não estou elogiando o Milei, eu não concordo com o Milei, eu não concordo com o Trump, em hipótese alguma. Mas, assim, cara, o cara não sabe escrever, o cara não sabia falar, né? E eu acho que esse é um pouco o retrato da extrema-direita no Brasil. E quando você fala do 8 de janeiro, a gente assiste assim, diariamente, assim, e você falou do Flávio Dino, né? Das vezes em que ele esteve frente a frente com essa extrema-direita, o momento era cômico, assim, porque essas pessoas elas não sabem argumentar. Então, é muito fácil você contra-argumentar com uma pessoa que defende essas posições, né, da extrema-direita. Eu estou te falando porque eu tenho pessoas na minha família, né, que são assim. Então, assim, eu acho que a democracia é a palavra, né? A democracia é a argumentação. E a gente sabe que quando esgota a palavra, vem a força, vem a violência. E eu acho que o recurso dessas pessoas, como elas não têm esse recurso da palavra, da capacidade de argumentação, aí o recurso é pela violência, o recurso é pela força. Né? Não tem. Né? Eu estou morando no Rio agora. Outro dia eu estava fazendo caminhada na Avenida Atlântica e estava tendo uma manifestação da extrema-direita a favor de Israel, aquelas coisas todas. As falas são horríveis. Assim,
O negócio, agora, sim. Muita gente, Evaristo, aliás, não sabia que você estava no Rio, que bacana, agora você está morando no Rio. Eu tinha esse projeto de depois que eu me aposentasse, eu me mudaria para o Rio, porque eu tenho um problema de saúde, uma rinite alérgica crônica, que o clima de Belo Horizonte não me ajuda. É um clima muito seco e agora muito quente, né? Quente e seco, né? Como o mundo todo, né? O Brasil todo. E o Rio é quente e úmido, então eu falo que eu voltei para o útero materno. Mas você tá atendendo aí? Você está com clínica? Eu atendo, o meu atendimento é 100% online. Ah, então, tá 100% online agora. Estar em qualquer lugar do Brasil. Aí, ó, depois vamos, quero divulgar aqui o seu trabalho para o nosso público, porque tem gente aqui no bate-papo falando assim, oba, psicanalista, estou precisando, né? A situação, realmente, eu conversei esses dias, conversei com o Christian Dunker, ele me disse que a demanda aumentou bastante, né? Pelos trabalhos de um psicanalista, né? Pelo grau de tensão e de justamente no caso do Brasil, né? E esses setores assim, enfim, que tem mais acesso, né? Porque psicanálise tem também tem as suas entradas assim na sociedade, né? Aumentou bastante. Aumentou a demanda e aumentou o serviço também. E isso é um problema para nós psicanalistas, porque a psicanálise não é uma profissão legalizada. Né? A psicanálise é uma ocupação. Né? Como uma pessoa que vai faz um curso de manicure e aí pode abrir uma portinha e dizer que... E aí nós estamos com um problema grave, né? No Brasil, especialmente no Brasil, que é onde eu acompanho com a psicanálise. O cara faz uma pós-graduação online, né, de 6 meses e sai dizendo que é psicanalista. Então, assim, e psicanálise não é assim, a formação é... Isso é gravíssimo. Toda, né? Na verdade, isso é gravíssimo. Né? Outro dia eu recebi no meu WhatsApp um curso de pós-graduação em psicanálise evangélica. Só para você ter uma ideia, quer dizer, não tem ninguém mais ateu no mundo do que o Freud e o Lacan. Né? E declaradamente, né? São declaradamente ateus. Né? E o que não significa que os psicanalistas sejam ateus, né? Mas, assim, uma psicanálise evangélica, eu acho... Realmente... Eles têm fixação por isso, né? Eles queriam regularizar, né, a psicanálise, e a psicanálise é singular, né? As pessoas, né, precisam entender um pouco o universo da psicanálise. Ela não é institucionalizada, né? Digamos, academicizada. Ela não pode ser assim. Né? Ela acaba, porque aí você padroniza, né? E a psicanálise ela trabalha com essa questão da singularidade, né? Quer dizer, Deixa eu colocar aqui o seu Instagram para todo mundo. O Instagram do Evaristo, ele posta mensagens, imagens, dizeres importantes, fragmentos também. Está aqui, Evaristo _ psicanalista. Eu acho que por aqui as pessoas podem te encontrar se quiserem os seus serviços, né? Sim, pode passar o lá. Eu tenho um WhatsApp também, especificamente do consultório. Você pode... Do consultório? Sim. Então, eu não sei se eu tenho esse seu WhatsApp do consultório. Se você quiser me passar. É desse que a gente conversou. É desse que a gente conversou? Então, eu vou colocar daqui a pouco aqui na tela também para as pessoas que tiverem interesse contatar você. Eu queria te perguntar... você estava dizendo, quer dizer, as pessoas dizem coisas tão horrorosas, os fascistas, a extrema-direita, mas de que maneira, né, a gente pode, digamos, travar esse combate, tentar minimizar esse dano, né, no sentido quase que da solidariedade também, porque essas pessoas, na verdade, estão sofrendo também, né?
existe um sofrimento ali, a pessoa que não consegue se colocar, né, que tem um trabalho com o qual ela não se identifica e acaba achando uma válvula de escape, por exemplo, virar bolsonarista, virar de extrema direita para dizer assim, bandido bom é bandido morto. O que a gente pode fazer, Evaristo? Acho que essa é a pergunta que eu quero fazer para você. Olha, uma das coisas assim que me faz ser uma pessoa admiradora do Lula é a capacidade que ele tem de conversar com todo mundo, né? E ele está fazendo isso, né? Ele é muito criticado, né, pela extrema esquerda, né? Mas eu acho que a gente tem que arranjar um jeito de conversar com essas pessoas, né? Se você me perguntar assim como, né, eu não tenho essa resposta para te dar, mas a gente tem que arranjar um jeito. E aí eu acho que a gente tem que criar mecanismos de aproximação com essas pessoas. Especialmente assim com essa questão, com essa coisa do crescimento neopentecostal no Brasil, né? Eu acho que não dá para virar as costas para isso ou só criticar ou só perseguir. Acho que a gente tem que arranjar um jeito. E aí, agora, eu acho que a gente tem que se dispor a ouvir o que essas pessoas têm a dizer. Tem que abrir um canal de escuta, né? Tem jeito. Não tem jeito. Eu não vejo possibilidade. Né? Eu acho que tem que abrir um canal de escuta, mas eu também não vejo assim uma forma de ser feito, mas eu acho que isso tem que ser feito institucionalmente. Assim. Perfeitamente. Né? Acho que existe, tem que ser um trabalho coletivo, né? Evaristo, você já tratou, você já cuidou de um fascista? Eu recebi no meu consultório ano passado uma paciente, e aí eu não estou falando o nome, então eu não estou fugindo à ética. Claro. Que ela me procurou, foi logo depois da posse do presidente Lula, e ela me procurou me dizendo que ela estava muito depressiva e que ela queria se mudar do Brasil porque o presidente Lula ia tomar tudo dela e que o Brasil ia virar um país comunista. E aí eu disse para ela que eu não concordava com ela. Falei, olha, eu não concordo com você, e não existe essa história de comunismo e não existe essa história do presidente Lula roubar tudo seu. Né? Quanto a isso, eu acho que você pode ficar tranquila. Você demoliu o castelo de areia dela assim na lata, Evaristo? Não deixou nem um pouquinho ela falar nada? Mas assim... Mas e aí? Ela poderia... Eu fiquei me perguntando... Ela poderia... Aí ela virou para mim e falou que eu era petista, que eu estava defendendo o presidente Lula... E que ali eu tinha que ser imparcial. E aí eu disse para ela que o consultório era meu e eu decidia quem é que eu queria atender. E realmente eu não tinha interesse em atendê-la. E, de fato, o consultório é meu, eu atendo quem eu quero atender. Claro. Aí ela falou que ia me processar, eu falei com ela que ela podia processar, que não tinha problema nenhum, e que ela ia procurar o conselho, e não existe conselho, né, de psicanálise. Ela deve ter achado que era o conselho de psicologia. Enfim, eu virei para ela e falei agora, assim... É curioso, né, que alguém como ela tenha ido procurar, né, sem saber. E é curioso como as pessoas, elas
né, que tem essa visão, né, preconceituosa do Lula. Não é de hoje, isso tem mais de 40 anos, desde que ele era sindicalista e tudo mais, o preconceito, inclusive linguístico, contra ele. Ah, fala errado, não sei o quê. E essa coisa do ladrão, né? As pessoas realmente acreditam nisso, né? É incrível. Tem um atrativo, né, o Evaristo, psicanaliticamente, né? Essa coisa da fake news, ela tem um gozo ali, né? Quando o Lula foi preso, na época que ele foi preso, eu me lembro que eu escrevi um texto que ele, na época, ele viralizou assim, nas redes sociais, porque eu tenho sentido, Gustavo, uma desistência das pessoas das redes sociais, sabe? Eu acho que está num processo. Assim, eu não tenho mais o mesmo número de pessoas visualizando as coisas que eu escrevo, como eu tinha há 8, 10 anos atrás. Eu não tenho mais isso, enfim. Mas eu escrevi um texto, o título que eu dei para o texto foi assim: qualquer coisa, menos o Lula. E aí eu ia descrevendo, assim, né? Tipo assim, o Bolsonaro pode fazer isso, 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 e uma coisa assim absurda. Aí eu mesmo respondia: pode, se for para não deixar o Lula voltar ao poder, pode. O Bolsonaro pode, assim, né, defecar na nossa cara. Aí eu respondia: pode, se for para não deixar o PT voltar. Porque foi feito. Na verdade, isso já existe, isso que você coloca já existe, né? Desde que o Lula apareceu, esse preconceito linguístico, essa coisa do Nordeste, né, dele ser nordestino, isso já existe, assim, mas foi feito, né, uma campanha, né, antipetista, antilulista, ali, em função daquela questão da Lava Jato, né, aquela farsa, né, que acirrou ainda mais esse ódio, né? E é exatamente isso que é uma coisa que eu, enquanto psicanalista, é uma coisa que me preocupa muito, né? Que eu acho que isso é uma coisa que ainda está muito presente e a gente vai ter que se haver com isso ainda por muito tempo, né? Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, eu vi a última pesquisa para eleição. Quem está na frente é o Nicolas. O Nicolas. E eu acho que como para quê? Para prefeito. prefeito? E logo em seguida a Duda Salabert. Olha que coisa incrível, porque a Duda também ela é o exato contrário do Nicolas. Né? Para você ver o retrato da nossa sociedade, né? Como porque tá aquela coisa meio ação e reação, né? E é isso que eu te falei, assim, e ninguém se implica na própria raiva, né? No próprio ódio. E enquanto um desses lados não se implicar, no sentido assim, se implicar no sentido assim, isso é uma expressão psicanalítica, né, que a gente utiliza muito. Se implicar é o sujeito se dar conta da responsabilidade dele na situação, né? Então, de certa maneira, nós da esquerda também precisamos nos implicar, né? Precisamos nos implicar. Ela de responsabilidade nessa bipolaridade, né? Que é também a nossa dificuldade também, que a gente também não encontrou um jeito, porque eu acho que a gente tem que fazer isso, encontrar um jeito de conversar com essas pessoas. Olha só, Evaristo, eu vou ter que te chamar de novo para a gente continuar esse papo e para a gente também elaborar outras variações aqui, poder fazer digressões importantes. Nosso tempo, infelizmente, chegou ao final aqui. Quero te agradecer muito, muito bom falar com você. Eu lembrei que você
publicava muitos textos, né? Você continua publicando textos, escrevendo bastante? Aonde você está publicando? Depois que eu terminei meu doutorado, eu optei por tentar transpor a psicanálise para uma linguagem mais palatável, né? E aí eu comecei a utilizar as redes sociais para isso. Então, eu sou um leitor assim meio compulsivo por bibliografia de psicanálise, eu leio muito, e na medida em que eu estou lendo, eu me deparo com um fragmento, e aí eu vejo que aquele fragmento dá um texto, e geralmente eu associo esse texto com alguma coisa do cotidiano, do dia a dia, né? E aí escrevo um texto antes eu escrevia textos até maiores, agora eu tenho escrito 3, 4 parágrafos, textos muito curtinhos. E aonde, para onde você publica? Eu publico no Instagram, basicamente no Instagram. Tem quase pessoas lá me seguindo, tem um número significativo de pessoas e fôlego, eu vou publicando. Eu publico um texto por dia, todas as manhãs, 365 dias por ano. Maravilha. Está aqui o Instagram do Evaristo, instagram.com/Evaristo_psicanalista. Evaristo, te agradecer demais pela generosidade de nos atender, vir aqui conversar um pouquinho conosco. Agradecer. Logo você vai voltar aqui para a gente seguir nesse papo. Acessem o Instagram do Evaristo Magalhães. Eu quero agradecer vocês também que nos acompanharam aqui essa semana tão intensa, com tantas notícias bombásticas, né? E desejar um excelente fim de semana para todos vocês. Semana que vem a gente volta pontualmente às 11 horas. Continuem na nossa programação na TVT. Obrigado, Evaristo. Obrigado, Gustavo. Obrigado aí todo mundo que ficou escutando a gente. Um beijo para você. Tchau.